Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11h30. Hoje, sextou, sexta-feira. Deixa desligar o Fórum 11h30. Pronto. Desliga os micros. Aê. Todos os sons. Então, a gente está aqui. Os sons da sexta-feira. Isso. Eu sou a Adri de Lorenzo. Eu sou o Renato Rovai. Eu sou a Adri de Lorenzo e começamos hoje o programa com um aplicativo novo. Vamos ver se dá certo aí. Digam aí o que achou, se tá tudo certinho. Qualquer coisa, põe aqui no chat que a gente acompanha. E agora só no YouTube. Então, vamos avisar todo mundo que a gente está aqui no YouTube, no canal da Fórum, youtube.com/Fórum Revista. Quem costumava ver no Twitter, no Facebook, vem tudo para o YouTube, onde a gente consegue dialogar aqui no nosso chat, o chat que a gente fala que é o mais bem informado e inteligente da internet. A gente às vezes faz pergunta e todo mundo responde. Ó, tá tudo bem, parece, hein? E avisou nas notificações. Eu tenho... Cadê o meu amigo ali que está falando? Zé Lobo. Claro, imagina se eu pudesse ser Adri de Lorenzo. Imagina o que eu não faria na vida. Seria o cara mais feliz do planeta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. A gente está com o repórter especial Wilfred Gadelha, está lá rodando o Nordeste. São 2.000 quilômetros de praias percorridas para trazer para a gente reportagens exclusivas sobre o que está acontecendo de fato e como a população vem sendo afetada pelas manchas de óleo. A gente vai falar disso, a gente vai falar também sobre o julgamento do STF, que vai ficar só para novembro, né? E agora o Toffoli, que vai ser o voto aí decisivo. Vamos falar também da... na verdade, assim, o Toffoli, são 4 que vou votar ainda, né? Pode ter surpresas. É a previsão, o Toffoli, em tese, já votou pela segunda instância não ser o espaço da condenação total. Já na outra sessão. Então, uma pressão muito grande nele, porque é o que está mais próximo do bolsonarismo e das Forças Armadas no momento. Mas tem o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Celso de Mello e Toffoli, Carmen Lúcia, Celso de Mello, falta um aqui. Gilmar Mendes. Por isso que é bom estar do lado de gente inteligente, com um chat inteligente. Minha montorice, a maior parte das pessoas aqui não deve lembrar do Franco Montoro, mas ele nunca acertava o nome. Nos debates de 82, os debates de 82 para o governo do Estado foram muito engraçados, inclusive por conta disso. Ele chamava o Lula de Pula, o Jânio de Zango, esquecia o nome, ia falar de um personagem histórico que falava de outro, e cada vez mais esse blogueiro vem se identificando com esse personagem da história brasileira. Preciso tomar... Quem tem médico no chat, preciso de um fosfosol aí. E temos superchat do Carlos Pré. Obrigada, Carlos. E a gente continua em busca no YouTube do clube de membros, que a gente ainda não tem no nosso canal, e é uma decisão que cabe ao YouTube, a gente não consegue ativar, então todos aí pedindo para o YouTube ativar o clube de membros no canal da Fórum. Tem aqui já, olha só, tem Eduardo Guimarães ontem disse que Lula já tem condenação em terceira instância no STJ, mas eu não me recordo disso. Procede, Rovai? Sim, ele foi julgado no STJ e teve a pena reduzida, né, no caso do triplex. É verdade, isso, o Eduardo tem razão. A questão é que, pela nova legislação, não seria nem terceira nem segunda, seria na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, porque no processo do Lula ele pode recorrer até a última instância. O que está sendo discutido, o Toffoli pode tentar propor alguma coisa nesse sentido, uma modulação. Parece que não é possível, nesses casos, ter modulação. Foi o que eu entendi lendo alguns artigos de causídicos amigos, ou seja, advogados. Maravilha. Mas vamos começar nosso... Vocês estão me ouvindo bem? Porque parece que está longe aqui, eu queria saber como é que está o retorno. Curtam. Obrigado, Carlos Tre.
Já. Superchat aí. A gente está na nova plataforma, ainda descobrindo aqui, mas tá tudo certo. Vamos começar então falando do óleo nas praias do Nordeste. Essa semana a gente teve uma entrevista com a geóloga Rosângela Torres, que explicou que a única... Essa semana não, ontem. Ontem, que parece que já faz tanto tempo, ontem. Né? Tá vendo que assim o casal é bom dessas coisas. Já faz tanto tempo, então. Ontem, né, participou a Rosângela e o Wilfred, e a Rosângela, diretora também do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, explicava que a tecnologia, existem, né, formas de saber de onde a origem, né, deste petróleo, deste óleo, a identidade dele, mas isso não tem sido feito e a única explicação para isso seria a censura. E hoje a gente publicou há pouco na Fórum, republicou, na verdade, né, uma entrevista com um cientista canadense que falou ao Marco Zero, a repórter Débora Brito, do Marco Zero, que corrobora o que a Rosângela afirmou aqui para a gente, lançando essa tese de que é muito, e agora eu vou ler as palavras aí do cientista Gerald Graham, cientista canadense. Ele diz que é muito estranho, até hoje tudo é muito estranho, porque não se sabe de onde o óleo está vindo. É uma surpresa o óleo continuar chegando às praias, parece que continua vindo da fonte original e ainda não se sabe de onde vem. E para ele o mais chocante é o perigo a que os voluntários estão se submetendo ao limpar as praias sem que o governo federal cumpra seu papel e assuma a retirada do óleo da costa. Ele diz que quando viu pela primeira vez essas notícias do vazamento, ele falou com um jornalista e viu as imagens e pensou que isso parecia ruim. Ele compara, ele fala, mas o Brasil não é um país tão subdesenvolvido assim para não ter um governo, né, que forneça materiais, equipamentos e que consiga fazer uma pesquisa de onde vem esse óleo. Você viu essa entrevista? Então, eu tenho visto, primeiro que assim, a entrevista que a gente fez ontem com a Rosângela, ela bombou no site da Fórum, depois a gente publicou o artigo da Rosângela, ela repercutiu muito e parece que uma certa mídia resolveu se coçar para ir atrás disso, começar a pipocar, então, entrevistas. Hoje a Luísa, o Julinho, o Plínio, o Ivan, a galera que está pela manhã, o Ilfra de Gadelha lá, das praias do Nordeste, está todo mundo mobilizado, buscando mais informações para entender por que, até esse momento, a gente não tem as devidas explicações técnicas sobre o que aconteceu. Eu entendo a dificuldade de falar, talvez a gente não tenha condições objetivas de impedir que esse óleo chegue nas praias. Tudo bem. 2 meses eu acho que seria suficiente, mas vai que... joga para cá, Adri, que assim eu falo mais diretamente com as pessoas. Você não tivesse as condições técnicas para isso, mas descobrir o que aconteceu, o que foi que motivou, por que isso vazou, da onde vazou, aí eu já acho que desculpa furada demais. E os órgãos técnicos do governo sempre foram muito atentos em dar respostas técnicas em outros governos. Desta feita, o que está acontecendo é que todas as respostas são políticas. A acusação que o ministro Ricardo Salles fez ao Greenpeace ontem é de uma gravidade enorme. Ele insinuou, ele disse, na verdade, ele não insinuou, porque quem insinua daquele jeito afirma que o Greenpeace tinha passado com um navio aqui e que isso era coincidência demais, porque foi depois daquilo que o óleo vazou. Da mesma forma que ele disse que o óleo é venezuelano e o seu chefe, o Bolsonaro, foi lá mostrar que o óleo seria venezuelano porque tem uma textura diferente. Ontem, a Rosângela, neste programa aqui, foi lá e disse o quê? Que o óleo pode, a contato com o oxigênio e com a água, ficar mais espesso. Ou seja, não dá mais para continuar com essa patifaria. Dri deve ter aí, a gente volta para aqui, a Dri deve ter aí a imagem da pedra, não tem da pedra. Na Espanha do garoto.
infelizmente, a gente está fazendo, de alguma maneira, isso com poucos veículos e poucos jornalistas. Isso não poderia continuar desse jeito que está. Travou aí, gente? Voltamos? Sem áudio. KKK, deu problema. Vamos resolver os problemas. Ah, já sei o que aconteceu. Quando eu coloquei a imagem, vocês devem ter ficado sem áudio, né? Na hora da exibição da imagem do menino. Ah, bom, volto aqui então. Volta a falar. Está dizendo que aquela imagem ela é violenta. Ela mostra boa parte da nossa tragédia. E essa imagem não está nas capas dos jornais. Essa imagem, joga para cá, Adri. Essa imagem, vamos testar esse equipamento hoje ao máximo. Essa imagem não está nas capas dos jornais. Essa imagem não vai provavelmente para as telas da Globo. Essa imagem não está na Globo News. E essa imagem traduz, em boa medida, o tamanho da tragédia que o povo nordestino e que o Brasil está vivendo agora. E por que ela não está? Porque eles preferem as desculpas políticas. E porque, muito provavelmente, tem Shell nesse angu, ou tem caroço nesse angu. Tá certo, o pessoal tá dizendo que tem bolsominions na live, gente. Eu vi aqui um comentário: pare de culpar o governo. Tem muita gente dizendo, mas o governo não tem culpa, é uma tragédia, mas a gente tem que entender o que o governo tem feito para solucionar isso, para identificar esse óleo, como a gente trouxe a professora Rosângela ontem para explicar, e parar de atacar Greenpeace, dizendo que é da Venezuela. E a gente selecionou aqui para falar para vocês ontem que o Salles já tinha atacado Greenpeace e o Bolsonaro endossou aí, chamando a ONG de terrorista que só atrapalha. Aliás, a gente falava na época do governo Dilma para o Zé Eduardo Cardoso, figura correta, eu não tenho dúvida alguma disso, e para outros ministros, que a lei antiterrorismo era um perigo. A gente dizia que ela seria usada em outros governos para incriminar aqueles que lutam socialmente. Percebam que eles estão usando o terrorismo para tudo. O Bolsonaro, ele usou a palavra ecoterrorista. O Bolsonaro disse que, se for no Brasil as manifestações do Chile, as Forças Armadas brasileiras têm como combater os terroristas. Ou seja, tudo virou terrorismo. E nós vamos entrar agora num processo de crise do governo Bolsonaro, e isso provavelmente vai fazer com que eles usem essa lei. E ele já afirmou, né, que se os protestos, como tem ocorrido no Chile, vierem para o Brasil, aqui as Forças Armadas já estão preparadas para fazer a mesma coisa, né? Ele disse exatamente isso. E tem aqui um superchat da Cida. Adoro o jeito inflamado do Novar e a docilidade da Adri. Aqui Qualquer dia eu explodo aqui. Já comprei até uma maquininha para medir a pressão, gente. Durante o programa, às vezes eu meço aqui para ver se deu tudo certo, se está tudo bom, para não ter um treco aqui, tamanho a puteza que a gente fica com as coisas que a gente vê desse governo. Tem que ter maquininha de pressão o dia inteiro aqui. É isso aí. E então a gente teve esse ataque aí à ONG, né? Ele diz que só atrapalha, chamou o Greenpeace de terrorista. Para mim, esse Greenpeace só nos atrapalha, disse o presidente Jair Bolsonaro, endossando aí as acusações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também tinha culpado o grupo ambientalista pelo vazamento do óleo que atinge as praias do Nordeste desde o final de agosto. E a gente tem também agora notícias aí desta manhã do Wilfred Gadelha, que está lá, agora ele está na Foz do São Francisco, e ele mandou diversas fotos, e tem matéria no site informando sobre a poluição também lá. E também escreveu aqui uma matéria publicada ontem à noite, sobre
um programa de pessoas que estão trabalhando limpando nas praias, de pessoas que estão em regime, os reeducandos, né, do sistema prisional, que estão fazendo esse trabalho que é uma coisa assim de limpeza. Ou seja, quase você usar o serviço, os reeducandos, as pessoas que estão no sistema prisional, como trabalho escravo. Então vamos limpar. É isso que é. Acho que assim, limpar as praias deve ser obrigação de pessoas que tenham treinamento para limpar as praias, estejam com os fardamentos adequados para limpar as praias. Não pode ser assim, vamos lá, galera! Só que está acontecendo isso por quê? Por ausência do Estado. A ausência do Estado faz com que um padre organize a limpeza das praias de Carneiros. Hoje, o Wilfred esteve na Foz do São Francisco. A Adri, acho que tem imagens da Foz do São Francisco, não sei se dá para usar por conta... Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Podemos tentar. Estão me ouvindo? Não. Voltamos. Volta para... Já estamos. Já estamos. Acho que quando aparecem as fotos não dá para ver, né? Mas vocês viram essa foto? É da Foz do São Francisco. O que significa dizer? Que está lá abandonado, porque lá não tem população, muita morando e tal. Está virando pedra. O petróleo, o óleo, está virando pedra. Joga para cá, Adri. O petróleo virar pedra significa o seguinte, o óleo, que ele está uma quantidade de tempo bastante razoável, sem ter contato humano, sem ter ninguém limpando aquela região. A falta de limpeza, a ausência de limpeza é que permite que ele vire pedra. Hoje eu recebi também informação de que no fundo do mar, ele já está petrificando, porque tem muito petróleo no fundo do mar. E esses vídeos vão começar a chegar na internet daqui a pouco. Ou seja, enquanto isto, da terra do bolsonismo, o ministro culpa o Greenpeace, o presidente a Venezuela, e os dois passeiam pela Europa, pelo Japão, pela China, pelos quintos do inferno, perguntando para as pessoas se elas conhecem eles. Pois é, né? Então, enquanto as pessoas, e isso que é o legal da reportagem do Gadelha, que ele tem conversado com os bugueiros, com os pescadores, com todas as pessoas que vivem do turismo e estão fazendo um esforço danado para manter ali o local limpo e continuar seguindo a vida. E outra reportagem que a gente soltou agora é sobre a Foz do Rio São Francisco, ameaçada com manchas de óleo. Ele esteve lá nesta manhã, o Gadelha está lá, ele passou em Piaçabuçu, local onde nasce o Rio São Francisco, no litoral sul de Alagoas, e ele diz que enfrenta uma situação até então inédita, desde que se iniciou o vazamento do petróleo no litoral nordestino. A praia da região, que é uma reserva de proteção ambiental, apresenta grandes manchas de óleo petrificadas que se assemelham a rochas. O local fica próximo ao Pontal do Peba, outra praia fortemente afetada pelo derramamento de petróleo. E o Wilfred Gadelha está nessa caravana pelo Nordeste, cobrindo os impactos dessa tragédia ambiental, numa reportagem exclusiva financiada pelos leitores da Fórum. Eu vou colocar o link aqui no nosso chat para quem quiser contribuir, puder contribuir, compartilhar com seus contatos. Eu estou pondo agora aqui. Então, ótimo. Quem puder ajudar aí a gente fazer jornalismo, cada vez mais jornalismo, reportagem, que é o que, né, precisamos fazer. Exatamente. E jornalismo tem custos, né? Para ele percorrer 2.000 quilômetros, conversando com as pessoas, essa reportagem, esse catarse, ele busca justamente isso, cobrir os custos dessa reportagem exclusiva que tem trazido aí as pessoas, dando voz às pessoas afetadas da região. E a gente tem outras pautas, também antes de passar para outra pauta, a gente separou aqui uma notícia de que o governo Bolsonaro ignorou instruções do manual sobre como agir em desastre com óleo. É uma publicação
que ficou restrita ao Ministério do Meio Ambiente, não foi compartilhada com os estados e municípios, nem tornada pública. E essa publicação ele faz parte do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água sob Jurisdição Nacional, o PNC. E o correto teria sido acionar o plano em 2 de setembro, logo no início do vazamento, mas essa medida só ocorreu 41 dias depois, em 11 de outubro. É isso que os petroleiros, sindicatos petroleiros, têm dito continuamente. Meu amigo Tadeu Porto sempre falou isso. Tinha um plano de contingenciamento com plano de... É um nome grande. Plano Nacional de Contingência para Incidentes plano de contingência, resumindo, tinha um plano de contingência que foi usado no governo Lula em momentos assim e que não levou a essa tragédia. Então, essa tragédia, eles demoraram 41 dias para colocar o plano de contingência para funcionar. Em 41 dias, o óleo já tinha se alastrado no Brasil inteiro, no Nordeste inteiro. Percebam? Então, assim, é sim culpa do governo Bolsonaro. Vamos lá, é culpa do governo Bolsonaro. Ele não tem culpa, talvez, do derramamento do óleo ter ocorrido, mas como está lidando para solucionar e diminuir os impactos dessa tragédia, a gente tem que, né, dizer que tem culpa sim. O jornal Globo teve acesso a esse texto, que ficou restrito ao Ministério, e detectou que ao menos 8 violações foram feitas pelo governo de procedimento, e comparando a ação do governo com o texto da obra. E o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que Ricardo Salles viola ao menos 13 dos 23 artigos do decreto. Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, então é uma pessoa que tem, né, aliás, é uma pessoa muito interessante para entrevistar. Sugiro aí ao pessoal, o Ivan Longo, que de repente entrevistem o Mink hoje à noite no programa Fórum 21. É um nome muito importante, aí de repente entra com Gadelha, lá de onde ele estiver, lá daí, faz um Fórum 21, legal mesmo, debatendo essas questões. O Mink, que sempre colabora com a Fórum, mandando artigos exclusivos, conteúdos, e ele diz que órgãos e equipes especializadas não foram mobilizadas a tempo, e a investigação sobre a amplitude do desastre foi comprometida, bem como sua limpeza, o que a gente tem visto aí nas reportagens do Gadelha, e diversos veículos tem mostrado aí imagens, e as redes sociais têm corroborado isso daqui. Bom, tem já um monte de gente falando tem vários bolsominions. Hoje o Daniel Miage, nosso querido moderador. E o Matuque sumiu também. Cadê o Matuque? E eles vêm aqui sempre já, uma fixação, né, pelo ex-presidente Lula, uma coisa assim impressionante. Mas vamos continuar nossas pautas do dia, porque aqui a gente debate as notícias, os assuntos, e não fica disseminando ódio, né, e atacando as pessoas. A gente tem aí uma notícia sobre o delegado da Polícia Federal que investiga o Laranjal do PSL em Minas. Ele pode deixar o caso. O delegado responsável por chefiar as investigações sobre as candidaturas laranjas do PSL, caso que envolve a suspeita de Caixa 2 na campanha do ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, informou à Polícia Federal que deseja deixar todas as apurações. Ou seja, joga para cá, Dani. Vamos lá. Joga para cá. Ou seja, o delegado da Polícia Federal, traduzindo, está sofrendo fortes pressões porque está investigando o Laranjal do PSL, que envolve o deputado federal mais votado do PFL de Minas, qual seja o atual ministro, né, do Turismo. O recado deste delegado federal é um grito de socorro. Ele está deixando claro que está havendo ingerências do ministro Sérgio Moro, do presidente Bolsonaro e do governo como um todo para que não se investigue o caso. Ao pedir para sair do inquérito, ele está dizendo: eu não tenho condições de realizar a investigação, estou sendo ameaçado. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Pode voltar para aí, Dri? É isso que ele está dizendo. E é isso que
a mídia deveria dizer na hora de reproduzir a matéria. É isso que a mídia tradicional deveria investigar, porque eles têm 300 repórteres, a gente tem 3. 300 cada um, né? Com certeza. E a gente também falou ontem do Queiroz, né? Teve ontem a revelação de um áudio revelado pelo Globo, onde ele mostrou que está nativa aí, negociando cargos por R$20 mil, um carguinho no Câmara, no Senado, e o Bolsonaro comentou, diz que o Queiroz é seu amigo desde 85, é seu soldado, comentou aí, então, essa relação próxima do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com o Queiroz. Não precisava dizer isso, a gente sabe. A gente sabe, Bolsonaro, que ele é teu soldado, é teu amigo, é teu irmão, e é o teu operador financeiro e criminoso, né, que organiza as milícias, tanto do ponto de vista das rachadinhas, quanto do ponto de vista da ação política nos territórios. Não precisava dizer, Bolsonaro, a gente sabe. É isso aí, vamos continuar nossas pautas aqui do dia, no Fórum 11h30, lembrando que estamos ao vivo de segunda a sexta, às 11h30, no canal da Fórum do YouTube. Quem não está inscrito, tem ali inscrever-se, vai lá, clica em inscrever-se, e tem um sininho, você pode ver ali um sininho, que você clica nele também, para ativar as notificações e receber os nossos vídeos do canal da Fórum. Além do Fórum 11h30, tem o Fórum 21, sempre trazendo entrevistados e discutindo os principais temas aí da política nacional. Temos um superchat aqui com Renato, Dri, foca em mim. Obrigada, Sérgio. Dri, foca em mim, gostei, hein? Dri, foca em mim. Gostei, Dri, foca em mim, vou usar. Olha só. Então, a gente tem agora 2 câmeras aqui. O pessoal é mais criativo do que a gente. Tá vendo. Dri, foca em mim. Foca em mim. Bom, vamos falar sobre o julgamento, então, do STF. A gente falou um pouquinho agora no começo do programa, e a gente tem aí uma matéria de hoje com a jurista Carol Proner, que ela desconfia do voto do Toffoli, que a gente estava dizendo que pode ser, pela previsão aí, que fique 5-5, né, e ele seja o que... Voto de Minerva. Ela disse desconfiar do Toffoli. A jurista desconfia que Toffoli, ao tentar diferenciar o seu voto como presidente da corte do voto da bancada, pode ser uma tentativa antecipada de desculpas, o que, segundo a jurista, é inaceitável, porque ele disse que a decisão dele, ele declarou que ainda está pensando no voto, né, e que a decisão dele seria mais como um presidente não querendo dizer, né, que ele não estava dando o voto dele, mas como presidente da corte. Então, qual que é a questão? O Toffoli, a seguir algum nível de coerência no seu voto, teria que votar contra a prisão de segunda instância, porque ele já votou em julgamento do habeas corpus do Lula há coisa de 1 ano e meio atrás. 2, um pouco antes do Lula ser preso. Então, a seguir... a ser coerente, ele teria que fazer isso. Então, para dizer que ele não vai ser incoerente, é a desconfiança da Carol, ele já disse, eu não vou votar como um ministro do Supremo, mas sim como presidente do Supremo. A Carol Proner teve a sagacidade de sacar que isso pode significar uma mudança de lado. E o velho da van, idem. Porque já começou a dizer assim, Toffoli, deixa eu te explicar. Se você votar contra, você vira o nosso herói nacional. Então ele está botando fogo nas redes, para que o Toffoli fique com receio de virar o Beelzebub da galera bolsonarista. Qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a galera progressista, democrática, lulista, PCdoBista, pessoalista, enfim, cirista, que tem visão de mundo mais ampla do que apenas
as bobagens que o Ciro fala, porque ele não fala só bobagens, fala a coisa certa, mas há um grupo que só se apega nas bobagens que ele fala. E essas pessoas todas poderiam fazer o bom combate das ideias nas redes e nas ruas e forçar o STF a ter uma visão para além dos militares e dos bolsonaristas e do velho da van. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Porque vir com papo furado do que o Supremo vota, desconsiderando as vozes das ruas e olhando apenas a Constituição, a gente já viu que é balela. Balela. Não é verdade, não é assim. Eles têm votado a partir da voz rouca das ruas. Foca em mim? Não, vamos lá. O fim do julgamento vai ser em novembro? Sim, vai ser em novembro, né? Dia 6, se eu não me engano, de novembro. Exatamente. Já é um julgamento que está se estendendo desde a semana passada e vamos ver dia 6 de novembro se conseguem concluir em um dia só, né? Porque ainda tem tantos para votar e cada voto é super demorado, né? Tem vários comentários aqui, estão dizendo que tem muito bolsominion na live. Tudo bem, venham, quem sabe, vocês escutam. Aprende alguma coisa. Né, e dá audiência também, a gente não liga. E desde que não xingue. Não xinga, se quiser fazer um debate, né, de ideias, a gente consegue conversar. É difícil. Mas é difícil, mas a gente tenta. A gente tem também, para falar hoje, aliás, ontem tivemos a capa da Isto É, surpreendente também, né, Rovai? Trazendo uma... É uma capa que mostra que a Isto É já está bandeando do Bolsonaro para o Dória. O Dória deve ter... a Isto É conhecida no mercado editorial por um apelido muito singelo. Eu, sinceramente, não sei porquê, mas muita gente chama de Quanto É. E aí, de repente, o Dória agora... entendeu o novo título, o que significa isso, coisa que eu não entendi ainda, e ele decidiu, de repente, fazer o que precisa ser feito para que a revista comece a atacar o Bolsonaro. E essa matéria, que é um arremedo de matéria, feita por um jornalista que sempre faz coisas aí que o dono lá, o filho do Zugaray, manda ele fazer, juntou um monte de coisa, mas tem uma coisa bem interessante, a novidade ali. Foca em mim. Vamos focar em mim. Vamos focar no Foca em mim. Foca no a novidade, queridos e queridos, é que eu estou fora. Você está muito estou para fora, muito para cá. Agora sim. Foca em mim, Andrea. Assim. Olha, a novidade é que, pela matéria da Isto É, o Eduardo Bolsonaro teria pagado a sua lua de mel com recursos públicos, com dinheiro do fundo partidário. É uma gente muito, muito prendada, muito séria. É uma gente que respeita, que não tem mamata, sabe? A gente já sabia que o Dudão tinha usado o avião da FAB para levar parentes para o seu casamento. E eis que agora a gente descobre que o sua lua de mel foi financiada com recursos do fundo partidário. Beijos, Dudão. Voltamos aqui, focando em mim agora. Focando em mim. Foca em mim, vamos lá. E vamos falar da Veja, que ressuscitou Marcos Valério e Celso Daniel para manter Lula preso. Reportagem: o criador do Mensalão Tucano disse que o empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava o governo Lula, ameaçou denunciar o ex-presidente como mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André. Essa questão do Celso Daniel é sempre trazida, seja por fake news, seja em memes, como que... Dri, essa questão do Celso Daniel, para mim, é muito pesada, porque eu conheci o Celso Daniel, eu comecei no jornalismo, eu fiz faculdade na Metodista, lá em São Bernardo, vim trabalhar na Editora Globo, depois fui trabalhar para o Diário de Minas, aqui com uma sucursal que a gente montou, eu e o Norian Segato. Aí não deu muito certo, eu fui para o Diário do Grande ABC.
nos tempos idos do Diário do ABC, que é um jornal punjante, que cobria a região inteira, vendia 100 e poucos mil exemplares no domingo. E o Celso Daniel era prefeito de Santo André, eu era repórter. Como repórter, eu sempre, quando tem uma matéria cair na minha mão, não importa se ela fala de alhos ou de bugalhos, se tem um processo, a gente vai lá e dá. Dei várias matérias que a administração petista do Celso ficou puta, né? Fiz uma cobertura que considero límpida e que honra o trabalho que eu sempre tentei desenvolver como jornalista, mas muitas vezes o Celso ficava puto, muitas vezes ele achava legal, e nisso a gente criou uma relação minimamente respeitosa, né? A Miriam Belchior trabalhava lá, que era Miriam Daniel, à época, conhecida como Miriam Daniel, a esposa dele. Lá eu conheci muita gente, e quando o Celso foi assassinado, eu fui para o enterro, encontrei o ex-vereador Montorinho, o Cirac, a galera que eu conhecia da época que cobria o Diário do Grande ABC. Conversei com todo mundo. Há um trabalho de doutorado que recentemente ganhou o prêmio, do Eduardo, que foi repórter lá também, prêmio acadêmico, falando sobre a narrativa da morte do Celso Daniel. Teve uma ampla investigação e todos os delegados ligados ao governo tucano de São Paulo e mesmo ao Ministério Público não tiveram condições de comprovar que aquilo não tinha sido nada além de um crime passional, um crime por interesses econômicos, um assalto comum que levou à morte de um cara que era o coordenador do programa de governo do Lula, que era uma das pessoas por quem o Lula nutria mais afeto no ABC, com quem ele sempre conversava, a quem ele sempre ouvia, e que seria, muito provavelmente, o ministro da Fazenda do Lula ou o ministro da Casa Civil do Lula no primeiro governo, se não houvesse sido assassinado. Naqueles mesmos dias foi assassinado o Toninho, ex-prefeito de Campinas, que também seria uma grande liderança e talvez governador do estado de São Paulo pelo PT, se vivo fosse. Haviam quadrilhas interessadas nas mortes desses prefeitos, ligadas, sim, ao transporte, ligadas, sim, ao crime organizado mesmo. Quem viveu na pele a morte de líderes políticos foram as pessoas ligadas àquelas pessoas ao PT na época. E transformaram esse cadáver, né, a história do Celso Daniel, numa narrativa criminosa do PT. Isso não há nada mais falso do que isso. Sabe, jornalistas sérios de direita não têm coragem de tratar isso assim. Então, ao ressuscitar isso, a Veja comete mais um crime editorial, né? E aí, Dri, é importante registrar que quando o Intercept fez parceria com a Veja, eu falei, tá vendo? Olha só, é uma leitura obtusa da realidade brasileira, né? Eles entregaram um arquivo para criminosos, jornalistas, um jornalismo criminoso, um jornalismo que não tem ética, um jornalismo que usa falsas informações para transformar em acusações. Fizeram isso contra o Gushkin, foram condenados, inventaram conta na Suíça do Gushkin, do Lula, e nunca essas contas foram comprovadas, né? Em resumo, não faz o menor sentido. O Marcos Valério já fez de tudo para sair da cadeia. De tudo. Marcos Valério foi violentamente agredido na cadeia. Ele conta essa história numa reportagem. Eu entendo que esse cara queira fazer de qualquer coisa. Mas sabe o que ele diz? Eu ouvi dizer. Quando o jornalismo for feito em ouvir dizer é quando o jornalismo é feito. Significa que está tudo muito ruim. Então, a Veja está fazendo uma matéria para impedir que o Lula seja solto. Ponto final. E gerar mais ódio aí, né? Dando combustível para as redes, o pessoal compartilhar aí, a fábrica de memes aí já está nativa, colocando mais memes aí nos fake news e WhatsApp. E a gente
sexta-feira, né? Sextou hoje e a gente vai encerrando o programa de hoje, o Fórum 11h30, com nova tecnologia aqui. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos a 650 pessoas, isso é legal. Muito bom. Vamos tentar chegar a 1.000, estamos precisando passar dos 1.000. Precisamos que vocês nos ajudem lá no Catarse, vou colocar de novo. Isso, que a reportagem continua, o Wilfred Gadelha segue na estrada, é verdade, está uma invasão bolsominion na transmissão, mas é bom que... eu queria dizer, porque Marcos Valério Sasdaniel são tags que os bolsominions estão usando. Exatamente. Aí eles caíram para cá. Tudo é algoritmo. Irem. Beijinhos para eles. Um dia, as coisas... Às vezes demora um dia, uma semana, um mês, mas a história faz justiça, né? Veja lá o Mandela, demorou 20 e poucos anos para sair da cadeia, mas depois, quando saiu, a história fez justiça. Beijos a todos que acreditam que a história faz justiça. Beijos a todas que acreditam que a história faz justiça. É isso aí. Um bom fim de semana a todos. E quem ainda não deu o seu like, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E voltamos segunda-feira, mas hoje à noite tem Fórum 21. Não percam aqui no canal da Fórum no YouTube. Até